Entrevista para o projeto Marcas da Memória, no dia 9 de agosto de 2011, com o senhor Adalberto da Silva. Arruda Silva, né? No dia 9 de agosto de 2011. Bom dia, senhor Adalberto. Bom dia. A gente pede para o senhor começar falando da sua infância mesmo, onde o senhor nasceu, que cidade o senhor nasceu, como era o seu bairro, as brincadeiras que tinha na sua época, se o seu bairro era asfaltado ou não, essas coisas, pertinentes à sua infância. Olha, eu nasci numa pequena cidade do interior de Pernambuco, do Agreste Setentrional, a cidade de Surubim. Meu pai foi quase padre católico, estudou no seminário de Olinda, e já até às vésperas de ordenar-se, mas não fez os últimos votos. Casou com minha mãe, lá daquela cidade. Minha mãe então era de Limoeiro, da família Arruda de Limoeiro. É uma família tradicional daquela região. E foi então residir em Surubim. Em Surubim ele pretendeu ensinar, imaginem vocês, português, pensou até ensinar latim. Ninguém tinha interesse em aprender latim naquela época. E terminou ele assumindo o tabelionato, o tabelião de registro civil da cidade. Era um homem letrado que escrevia com, na época então, com caneta tinteiro, que vocês não conheceram, né, certo? Mas escrevia de forma bastante caprichada, e o juiz o convocou para ser tabelião e o auxiliar nas atividades da comarca, registros públicos da comarca. E ele então dividia as suas atividades em ensinar português e no tabelionato, depois incluiu também algumas atividades de pecuária. E lá fiquei até os 8 anos ou 9 anos de idade. Os meus primeiros anos de vida foram num colégio de freiras, Colégio Nossa Senhora do Amparo, onde as freiras eram muito aplicadas. A gente tinha durante um expediente puxado, com muito rigor de entrada e saída. Mas não, o que eu poderia recordar assim, de forte daquela época era que se aplicava a palmatória. Eu devo confessar a vocês que eu era um aluno bem aplicado. Nunca eu recebi palmatória. Mas eu ficava tremendo de medo quando via os meus colegas receberem pancadas da palmatória. E vez ou outra até reguadas na cabeça. Nunca esqueço uma reguada na cabeça que um colega na minha frente, Gilberto, recebeu de uma freira. Eu ficava simplesmente apavorado com aquilo. E guardo também dessa época uma outra memória interessante. No desfile de 7 de setembro, o colégio caprichava para fazer um 7 de setembro bonito, um desfile assim, histórico, etc. E era um rapaz de mais idade, né, certo? E montava a cavalo e protagonizavam a figura histórica de Dom Pedro I, certo? E atrás vimos nós, os infantes. Eu me recordo que a todos o colégio mandava fazer uma espingarda de madeira. O carpinteiro fazia aquela espingarda caprichada, né? O cabo, etc., que a gente pegava garposamente. Mas ocorre que eu era o menor da turma. E no dia do desfile faltou espingarda. Me deram um cabo de vassoura para eu desfilar, para eu não ficar sem desfilar. E eu, garoto, talvez de 6 anos, inocente, desfilei com um cabo de vassoura, recebendo chacotas da turma que acompanhava o desfile. E aquilo marcou minha vida, digo a vocês que marcou, que eu chorava, eu desfilava chorando, porque eu era discriminado, porque não desfilava com a espingarda e sim com um cabo de vassoura. Eu não sei se com isso ficou um pouco de antimilitarismo de minha parte. Eu não sei. É a coisa mais para um psicólogo dizer. Depois, aos 8, 9 anos, meu pai, vieram os filhos. Na época era cada ano um menino. E ele então resolveu deixar tudo, deixar o tabelionato, deixar a Surubim e procurar uma cidade maior, porque os filhos precisavam de ir para um colégio do 2º grau. Em Surubim não havia colégio do 2º grau. E nós fomos para Caruaru. E meu pai, heroicamente, desarruma toda a vida dele e vai para Caruaru, levando os filhos. E fomos. Em Caruaru eu estudei até os 12 anos, no colégio de Caruaru, e em seguida, aos 12 anos, estando no 2º de ginásio, eu concluí o 2º de ginásio, fui para o Recife, e eu passei a estudar no ginásio pernambucano, onde concluí o ginásio
em seguida... Em que ano o seu? Olha, eu terminei em 1957. Eu fui aluno de Ribeiro, o professor Amaro Quintas foi meu diretor, foi meu amigo. No ginásio pernambucano tive a oportunidade de fazer um curso de teatro dirigido por Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, devo dizer que lá nós tínhamos como atividades complementares aula complementar de espanhol e de alemão. E nunca faltava lanche, que era pão com queijo e leite. Devo dizer a vocês que às vezes a gente ia pela segunda vez à fila tomar mais um copo de leite, e era copo de vidro, que a gente usava, lavava e devolvia a torneira de um copo de vidro, para que ele circulasse e outro colega tomasse leite do copo de vidro. E um pão que vinha num saquinho de papel, um pão com queijo, que a gente usava como em algumas atividades esportivas, porque as atividades esportivas eram feitas no Parque 13 de Maio, era ali que a gente fazia, digamos assim, ginástica, né? Em seguida fiz vestibular, me preparava para fazer engenharia, e devo aqui fazer uma confissão. O professor de matemática era muito rigoroso, Luiz Ribeiro, e dizia que há muitos anos que não perdi um aluno no vestibular de engenharia sem nenhum cursinho, e de fato era assim. E eu não fiz o terceiro ano científico lá, porque ele soube que eu ia fazer a faculdade de Direito, e me disseram que ele iria me reprovar. Então eu fiz o último ano no Colégio Moderno. Colégio Moderno, no terceiro ano científico. Quando eu passei então a ter mais tempo para me preparar melhor para a faculdade de Direito, onde meu pai me ajudou, porque ele tinha sido professor de latim e também tinha sido professor de português. E eu, sem fazer nenhum cursinho, também granjei, felizmente, uma boa nota no vestibular de Direito. Eu ingressei em 1958 e terminei na turma de 1961. Foi um período conturbado de um vida, digamos assim, estudantil muito forte, aquela época já. Eu devo dizer que antes de ingressar na Faculdade de Direito, eu já era bancário. Eu trabalhava no então Bank of London, em South America, o Banco de Londres, que funcionava ali no prédio, ao lado da atual Associação Comercial, onde hoje funcionou ali a Bolsa de Valores e funcionou ali a Caixa Econômica. Foi para mim uma grande escola. O Banco de Londres, eu ingressei por volta de 56, assim, aos 18 anos, foi meu primeiro emprego. Os ingleses iam muita pontualidade, quem não chegasse na hora mesmo, uma tolerância assim de alguns minutos, alguns dias era comunicado que a organização tinha se desinteressado pela pessoa, porque a pessoa não tinha conseguido se ajustar ao modelo da organização. Isso significava praticamente um bilhete azul. Era difícil a pessoa ter continuidade no banco. Não sei se os ingleses ainda guardam essa pontualidade. Mas devo dizer que isso foi para mim uma lição muito forte de vida. Essa educação recebida no meu primeiro emprego, lá no Banco de Londres, onde eu terminava a atividade por volta das 18 horas, 15 minutos para as 8, terminava a atividade bancária e corria para a Faculdade de Direito. Indo a pé, eu apanhava um ônibus e me deslocava até a Faculdade de Direito. Faço aqui uma observação, retroagindo um pouco a minha vida no ginásio pernambucano. Eu morava próximo à Rua Imperial, me deslocava a pé para o ginásio pernambucano. Devo dizer, e minha irmã estudava na escola normal, onde hoje funciona a Câmara Municipal, ali no Parque 13 de Maio. E às vezes íamos juntos, quando não íamos juntos. Mas nunca minha mãe nem meu pai se preocupou com risco de assalto, jamais. Essa palavra eu não recordo ter ouvido deles. E a preocupação era apenas algum atropelamento, e não era também muito elevado o risco de atropelamento. Nós fazíamos esse percurso normalmente a pé, ou às vezes de ônibus. Era a vida, de uma certa forma, era a vida do Recife. Voltando à minha vida já de universitário, devo dizer que foi uma vida, eu dizia que foi uma vida onde uns episódios fortes na vida acadêmica, e um deles foi a famosa greve contra um diretor atrabiliário, um diretor mandonista, e os estudantes resolveram, o professor então Soriano Neto, que era um grande jurista, era um grande mestre do direito, mas era um homem de formação assim autoritária, um fascista, vou dizer de alguns. E não Isso na universidade ou no ensino? Na universidade. E então os estudantes resolveram fazer greve para que mudasse o diretor.
Eu devo dizer que a faculdade foi cercada e houve pelo exército, etc., porque nós tomamos conta, o diretor acadêmico tomou conta da faculdade, ocupou a faculdade dos estudantes, sabe? Para não deixar, eu participava sim da vida acadêmica, mas não participava com muito ativismo. Eu entrei no partido, o Partido Comunista, por volta de 1956, 57, então na base dos bancários, eu entrei no Partido Comunista. E atuava no partido, mas mais na base bancária do que como estudante. Ali a faculdade tinha turma pela manhã e tinha turma à noite. Eu, como trabalhava, era precisava trabalhar, só chegava à noite. O pessoal da manhã tinha mais atividade, tinha mais tempo para isso. Eu não tinha condição de trabalhar lá pela manhã. Pois bem, então foram a greve. A greve dos estudantes. E tinha um colega que era a faculdade, vocês conhecem, tem um porão e na parte um subterrâneo, nem chega a ser um semi-subterrâneo, com as janelinhas fechadas para o exterior, compõe ali a fachada do prédio, que é um prédio neoclássico, fachada muito bonita, e essas janelinhas, elas são fechadas com um gradil de ferro trabalhado, né, artisticamente trabalhado, e o nosso colega teve a coragem de colocar cabo de vassoura apontando para os soldados. Vocês imaginam o risco, né, certo? A provocação que ele fazia. E um militar podia atirar, para atirar até, quem sabe, uma granada ali dentro, ia ver. Era uma temeridade. Mas são coisas da vida estudantil que devem, eu não acho que são lições, não, são coisas que não devem ser repetidas. Porque em qualquer fase da vida a gente tem que agir sempre reflexivamente, e racionalmente, e responsavelmente. E o que é isso? Isso é, sobretudo, pensar nas consequências. Responder pelas consequências dos nossos atos. Não é certo? Mas o assunto foi contornado, mas tivemos, por exemplo, uma visita interessante nessa época da greve. O então cientista Josué de Castro visitou a nossa faculdade nessa época e fez o memorável discurso nas escadarias da faculdade, porque não era permitido entrar. E foi um dos discursos belíssimos que marcou a minha vida. Ele era amigo de meu pai, professor Josué de Castro, e recordo quando ele fez um paralelo entre aquilo que ele via naquela faculdade e o que ele via na Universidade de São Marcos, onde ele tinha participado também como professor, atividades acadêmicas, e tinha assistido a uma apresentação de um drama clássico organizado pelos estudantes. Ele então fez um paralelo, mas o espetáculo que eu vejo aqui é muito mais bonito, porque ali eles faziam a arte pela arte, e vocês aqui estão fazendo a vida pela vida, em defesa da liberdade, da dignidade humana. Vejam como Josué de Castro teve a coragem, não é certo, e no momento daquele, levar à juventude uma palavra dessa, uma palavra de ordem, de força, de estímulo, não é certo, de cidadania, né? Essa figura humana que falecida e que honra Pernambuco, que vocês, o trabalho, que as obras vocês conhecem. São coisas assim, en passant. Eu quero dizer que nesse ínterim houve o meu casamento. Meu casamento foi, já ocorreu o meu casamento, foi em 64, e houve um episódio interessante. O padre que ia me casar, minha mulher, como disse a vocês, eu sou de uma família católica ortodoxa, austera. Minha mãe era daquela da imitação de Cristo, que ensinava os filhos a ser tido como nada e não parecer coisa alguma, imaginem vocês. Mas o meu pai, conforme eu disse, era um estudioso, era um intelectual, e me levava a ler Fulton Sheen, pensador católico americano, que tinha livros sobre orientação sexual para a juventude e para a adolescência. Fulton Sheen, padre jesuíta, católico, mas de pensamento de vanguarda, e ele levou a outros pensadores, Jacques Maritain, ao seu de Amoroso Lima, esse brasileiro notável também de pensamento católico, de abertura e de vanguarda, e sobretudo Gilbert K. Chesterton, pensador católico, filósofo inglês, e um livro Ortodoxia. E, ao meu ver, teve uma grande influência no meu encaminhamento intelectual. Ele criticava, ele tinha uma postura crítica, era, de uma certa forma, um precursor da teologia da libertação, Gilbert K. Chesterton. Há algumas passagens ele criticava a oração da Salve Rainha, aquela imagem dos degradados filhos de Eva gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Se não somos jamais degradados filhos de Eva,
nem somos degradados, nem estamos num vale de lágrimas, estamos aqui para sermos felizes, tudo está errado, e faz uma reflexão muito forte. E eu conversava isso com meu pai, imagina, eu garoto de 10, 11 anos, 12 anos, conversando dessas coisas com meu pai. E tinha também outras reflexões, eu achava muito violenta, conforme ele falava, era a pena do inferno, achava uma violência terrível. Como é que uma pessoa, Deus, que era, digamos assim, o símbolo do amor pleno, condenava os seus filhos ao fogo eterno. O fogo eterno significava a sensação de queimadura, que são as dores mais violentas que um ser humano pode sofrer durante toda a eternidade. Então eu diria que perdão. Então, retomando que ficou, digamos assim, de leituras de pensadores católicos revisionistas e de vanguarda, que não eram ortodoxos, que meu pai me levou a ler naquela época, eu já citei alguns, Alceu de Amorós de Lima, citei Foucault, citei Jacques Maritain, francês, e citei sobretudo Gilbert Keith Chesterton no livro Ortodoxia, que eu acho que é um livro ainda de grande atualidade. Então ele questionava também o rigor da punição pelo fogo eterno do inferno, e questionava o inferno. E questionava também no credo a ressurreição dos mortos. Eu não conseguia compreender como é que uma pessoa, os mortos poderiam ressuscitar. Perguntava, alguém que morre em estado fetal, por exemplo, segundo a doutrina da igreja, já estaria imbuído de uma alma imortal, como ele apareceria diante dos outros, se ele morreu como um feto, em que idade, aos 20 anos, entra como feto aos 60 anos, ou quem morre decrépito aos 60 anos, 70 anos, 80, 60 hoje é jovem ainda, mas quem morre aos 100 anos, ou vítima de doença, digamos assim, degenerativa, não é certo? Com que a aparência fica para a eternidade. Levava essas indagações que os jovens têm também. Talvez em mim aquilo tivesse, digamos assim, chegado com uma certa precedência. Daí para frente eu passei a outras leituras, filósofos que me levaram, digamos assim, a divergir e a me tornar uma pessoa ateia, né? Eu diria assim, né? E, senhor Adalberto, para a sua família, o senhor disse que na década de 50 o senhor entrou no PCB, não é isso? Exatamente. Existiu algum desconforto, já que era de uma família católica, ortodoxa, assim, a sua entrada? Olha, devo dizer que não. Meu pai tinha um certo questionamento comigo, mas o meu pai era tolerante, porque meu pai tinha um amigo que era Francisco Julião de Arruda Paula, que era meu primo segundo, e era muito amigo dele, muito amigo de Julião. Papai era um revisionista, como vocês já viram, não era um homem leitor de Maritain e de Chesterton, era um homem que tinha essa visão aberta, digamos, não, era muito liberal do ponto de vista. E eu devo dizer a vocês também que eu usei a expressão ateu, mas é uma expressão que se deve tomar no seu termo, na sua forma relativa, né, certo? Talvez não fosse essa a rigor a melhor expressão que eu devesse usar. Talvez eu seja ou for mais um panteísta, entendeste? Do que mesmo digamos, um ateu militante. Eu nunca fui assim um ateu militante, entendeu? Talvez mais um panteísta, que é um panteísta. Deus é assim a natureza, Deus é, entendeu? Só achava difícil aceitar digamos assim, a sobrevivência da alma, né? Certo. Retomando um pouquinho quando o senhor comentou a greve dos estudantes na universidade, quais foram os pontos de reivindicação que os estudantes tinham? Rebeca, eu devo dizer que fundamentalmente a gente queria troca do diretor, era fundamentalmente troca do diretor, e era mais administrativo, não havia questionamento político, não. Havia perseguição já a alguns professores, digamos assim, de mente aberta, não é certo? E que na época, como Glaucio Veiga, na época estava sofrendo perseguição, era um de pensamento de esquerda, estava sofrendo perseguição na universidade. Germano Coelho também estaria sofrendo certa, era auxiliar. Havia o professor Rui Antunes, também professor de Direito, que era um dos mestres mais insígnios da faculdade na época, também tinha restrições, era desprestigiado na faculdade, porque tinha pensamento de esquerda, e esses professores recebiam a solidariedade dos estudantes. E houve um episódio
então a esposa do então prefeito Pelópio Silveira, dona Marilu, era estudante da faculdade. E um professor, durante a aula, tratou o então prefeito Pelópio Silveira, saiu da matéria propriamente dita e ingressou numa crítica política muito agressiva ao prefeito Pelópio Silveira, pondo em questionamento até a honorabilidade dele. Esforçou ela, esposa dele, a fazer um protesto severo contra esse professor. E esse professor simplesmente expulsou-a da sala de aula e a puniu. Então os estudantes se manifestaram em favor de doutora Marilu, de Marilu. Então estudante, nossa colega Marilu. E o diretor manteve a punição a Marilu. Isso também foi um elemento forte para a gente se manifestar, para o pessoal se manifestar. Desculpa, esse foi um dos elementos mais fortes que ocorreram para o movimento contra o então professor Soriano Neto, que quis manter a autoridade. O professor era o Guedes Alcoforado, professor de finanças públicas, que puniu expulsou a Marilu, não é certo? E isso tornou-se um episódio, digamos assim, da vida universitária, da vida infantil, perdão, da vida universitária, da vida estudantil, me corrigindo, não é certo? Que marcou a época. Agora, a atuação do partidão, o partido continuava, eu era afiliado ao partido, e nós nos reuníamos, não é certo? Com uma certa abertura, com uma certa tolerância. O partido não tinha legalidade, mas funcionava, era com abertura, com tolerância. E nós estudávamos marxismo, nós estudávamos União Soviética, circulava aqui no Recife uma literatura e uma produção científica muito voltada para os estudos, digamos assim, relacionados com o socialismo, né? Havia, por exemplo, um manual de economia política da Academia de Ciências da URSS. Era um alentado manual de mais de 1000 folhas, muito rico, da Academia de Ciências da URSS, que circulava na mão dos estudantes e que todos liam. Havia o professor Oscar Lange, era da Polônia, também um marxista famoso, também tinha um outro manual de economia política, estou me referindo ao manual de economia política do exterior, da área, digamos assim, leste, da área do socialismo real, que circulava aqui na nossa província, no nosso estado, e nos meios acadêmicos e no meio estudantil. Tudo isso foi retirado e queimado pelo sistema de 64. Mas devo dizer que isso teve grande influência. Mas também os livros do filósofo francês Georges Politzer, que era amigo de Jean-Paul Sartre, professor de filosofia da Sorbonne, que tinha um livro de filosofia, e esse livro era usado pelo pessoal do partido. Eu aprendi e dava aula sobre filosofia política, ou melhor, sobre política, baseado, digamos, no livro de Georges Politzer. A literatura brasileira também era muito rica de produção científica voltada para essas questões dos ismos, do socialismo real. Havia, por exemplo, a editora Brasiliense, havia o livro que tinha a revista Brasiliense, era uma revista a cada 2 meses, bimestral, e circulava com matérias sempre ligadas ao socialismo, né, certo? Muito educativo. Hoje a gente não dispõe de uma matéria dessa, porque a verdade é que hoje nós não estamos vivenciando o calor do que eram aqueles ismos. Aquilo foi uma época muito mais quente, muito mais apaixonada. Havia de fato uma divisão de águas, entendeu? Entre direita e esquerda de forma muito clara. Dizia-se que toda a direita, alguns era de careta, corrupta e autoritária. Era que circulava, não tinha espaço, não é certo? E do outro lado, a direita achava que toda a pessoa de esquerda era um incendiário, um irresponsável. Era a época da Guerra Fria. Mas eu quero dizer que o filósofo brasileiro que a gente lia, que o professor Caio Prado Júnior, né, certo? Dialética do Conhecimento, obra em 2 volumes, né, certo? Que é um livro de filosofia que circulava muito aqui, e outros livros que analisam. Os livros do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, digamos, de Nelson Werneck Sodré, A Revolução Brasileira, era um livro muito citado. O próprio livro de Celso Furtado também foram indexados na época. Eu fui aluno de Celso Furtado. Certo? E tínhamos amigos como Paulo Freire, de sorte que esse campo aberto à esquerda incluía o pessoal do Partido Comunista Brasileiro, não é certo? Do chamado PCB, o Partidão, o Partido Tradicional. Eu quero me lembrar ainda um outro livro que teve grande influência na juventude na minha época, O Mundo da Paz, de Jorge Amado. Jorge Amado esteve na União Soviética, escreveu um livro laudatório sobre a vida da União Soviética, poético, exagerando
seguramente exagerando o que seria o mundo da felicidade e da paz lá na União Soviética. E quem lia o livro, qualquer jovem, ficava encantado. Nós vivemos no inferno, lá você tem pleno emprego. Lá você tem pleno emprego, é o que ele esperava. Todo jovem, ao sair da universidade, já sabe para onde vai. Ele não está angustiado com o dia de amanhã. É certo? E a juventude achava que a sociedade poderia estar organizada dessa forma. Agora, não havia a propriedade privada dos meios de produção lá na União Soviética, né? Onde eu tive posteriormente, mais adiante eu posso falar um pouco sobre o que eu vi na União, mas já em 1980, no verdade, fiz as minhas custas de estudos na União Soviética em 1980, ainda em pleno socialismo real. Mas voltando aos anos 60 e a ebulição intelectual, sobretudo que afetava a juventude da época, e a atuação dos partidos, eu devo dizer que havia uma convivência muito estreita entre os partidos, digamos assim, de esquerda, né, certo? E também os partidos comunistas. Faço aqui um registro para elucidar, melhor, para ilustrar essa convivência. Era uma convivência pacífica, mas com alguns atritos. Eu vou lhes dizer, quando eu casei o padre, eu já disse que o padre não quis me casar, porque disse que eu não era capaz de manter uma família, porque eu não era católico e não queria me confessar. Era o padre da igreja posso até declinar o nome dele, mas não vou evitar. Ele não vou evitar isso, porque eu acho que ele fez uma reflexão, uma revisão. Mas devo dizer que ele deixou a batina e casou 2 ou 3 vezes. Eu, circunstancialmente, eu não mantenho uma relação de casamento, que considero feliz, se vocês me permitem, com um compromisso ético de fidelidade recíproca. Não me perguntem também se houve exceções humanas, não me perguntem. Mas digo que um compromisso ético de fidelidade esse que guardo há 45 anos. Não foi o caso dele, não. Ele está no 3º casamento e os 2 anteriores foram atribulados. Entendeste? E com comentários críticos, severos. Me permitam, eu acho... Como é o nome dessa esposa, seu Adalberto? Terezinha de Albuquerque. Então, eu acho penoso demais declarar o nome dele. Devo dizer que naquela época ele era o pároco do Espinheiro e ele foi então procurado por um amigo comum que era Marcos Lins, da então Ação Popular. Esse padre também era ligado. Marcos Lins era meu amigo da AP, eu era do Partidão. A Ação Popular era um outro movimento de esquerda. Mas ele fez essa exigência e só me positivou de forma categórica cerca de 15 dias antes da data do casamento. Mas houve um casamento religioso. Meu pai procurou um padre e houve esse casamento religioso. Havia esses episódios que a gente guarda da época. Então, seu Adalberto, o senhor se considerava de esquerda, certo? Era do Partidão, não é isso? Perfeitamente. E como era a convivência com os colegas que não eram de esquerda? Olha, a gente se acreditava ser assim uma elite especial. Nós achávamos que éramos os angelicais que íamos para um mundo de perfeição. Como dizia um amigo meu que era do partido, construir o reino de Deus na face da terra. Naturalmente olhávamos as outras pessoas com uma certa restrição, porque tinham aquela vaidade de quem tem a verdade, não é certo? Havia de fato eu não sei se essa presunção, esse equívoco, mas isso significa que isso era o impulso ideológico, sabe? O impulso político. E as ideias políticas avançam também com essas certezas, digamos assim, revolucionárias. A gente se considerava um revolucionário. Nós se considerávamos revolucionário, mas achávamos, eu participava da corrente do partido, que a gente buscava os caminhos democráticos para a construção do socialismo. Evitávamos a luta armada, achávamos que não havia condição da luta armada, porque o povo não tinha condição de luta armada. Devo dizer que Gregório Bezerra foi instrutor temporário da base partido quando eu era bancário. Tinha na época comunista como Gilberto Osório, e outros, não é certo? Gilberto Osório não, Gilberto de Andrade. Pois bem, e ele dizia, Gregório mais adiante, já envolvido na luta armada, já próximo, Gregório mudou de posição, assumiu uma posição de luta armada. Mas Gregório mesmo achava, nós éramos sempre contra o terrorismo, nós lembrávamos o trabalho de
Lenin, o trabalho do partido entre as massas, dizia que o terrorismo joga o povo contra os revolucionários. O terrorismo é uma área covarde e uma matança de inocentes. Nunca patrocinamos, nunca aderi a esse processo. Eu imaginava uma mudança para o processo democrático, a luta parlamentar, a luta de ideias, a construção do socialismo pela educação. Dou aqui um breve exemplo. Como a educação pode mudar o homem, muda efetivamente o homem. E é preciso acreditar nisso e marchar nisso. Não é fácil esse caminho, mas é preciso trabalhar, talvez seja isso o único. Eu tenho uma pequena atividade, uma granja, e certa vez eu coloquei lá perto da casa, num local assim relativamente escondido, onde eu ia brincar com meus filhos, eram garotos, uma garça de cimento branca, muito bem construída, bem, onde a gente encontra com mais facilidade. E um trabalhador rural, seu Antônio, não viu a garça. No dia que eu coloquei, ele não tomou conhecimento. Mas é quando eu cheguei lá, ele ao ver a garça, ele correu, armou-se de um pau e correu escondido, espatifou a garça com uma pancada na cabeça. E ele era um homem bom, um bom trabalhador, mas ele foi educado a ser caçador. E qualquer animal silvestre que ele desconhecesse, era uma glória para ele abater. E vangloriar-se, chegar na família dizendo que abateu aquele animal selvagem, aquele animal estranho que ele teria encontrado ali. Vejam como, eu acho que esse episódio é extremamente ilustrativo para educar as pessoas. Como também um outro episódio ainda no mundo rural. Passava eu próximo à margem do rio Capibaribe, e um cidadão vinha arrastando o corpo de um cachorro morto. Amarrou um cordão no rabo do cachorro morto e vinha arrastando. Eu percebi que ele ia levar esse cachorro não sei para onde. Aí eu parei o carro e disse: "Para onde você vai levar? Se for jogar no rio que ele está morto." Você vai jogar no rio? Você vai poluir o rio, meu caro. Vamos fazer o seguinte, vamos enterrar. Parei o meu carro e tinha uma enxada próxima. E nós entramos e conseguimos enterrar o cachorro. Isso vai virar adubo e vai adubar essas plantas, vai recuperar esse solo. E se você joga no rio, isso é um perigo. Então, vejamos que é preciso, de fato, aquilo que hoje Saramago cobra, restabelecer e buscar os caminhos da filosofia. É aquilo que Spinoza dizia: todo pecado é um erro do intelecto. Pecado é um erro do intelecto. A racionalidade, a reflexão é que tem que nos levar a isso. Então eu imagino que a racionalidade e a reflexão, sempre acreditava, hoje com mais, digamos assim, ênfase do que naquela época. Não posso deixar de dizer que também vivia apaixonadamente o ideal socialista daquela época, com os impulsos, as limitações e a força da juventude. Não era que eu não tenho hoje, naquele mesmo quilate, naquele mesmo nível, mas isso, acho que esses dois exemplos servem bem para a gente ver como só a educação pode mudar o homem. Eu acho que é pela educação realmente que a gente seguramente terá um melhor modelo, digamos assim, de convivência social, de paz para toda a humanidade. É isso aí que eu penso. Seu Adalberto, o senhor citou Lenin, Spinoza, Saramago. Quais eram na sua juventude, assim, as músicas, as leituras que o senhor gostava? Olha, do ponto de vista de ficção, alguns romances marcaram a minha vida. Por exemplo, de Thomas Hobbes, o Judas Obscuro, eu acho um romance que marcou uma história romântica muito bonita. Li também os grandes clássicos portugueses, desde Alexandre Herculano, meu pai me levava a ler, Eurico Presbítero, por exemplo, um romance bonito, li Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, Amor de Salvação, li Jorge Amado, eu já te falei, Os Noites Subterrâneas da Liberdade, 2 volumes fantásticos, isso aí de informação política, O Mundo da Paz, de Jorge Amado, não é certo? Não é certo? Deixe-me falar também, agora com relação às músicas, os grandes, a música na época, bom, nós vivíamos naquela época uma música muito romântica, não é certo? Era boleros. Eu dou aqui um exemplo, vocês conhecem Bésame Mucho. Bésame Mucho tem uma versão em português que Francisco Alves cantava, Bésame lá, não sei se de 1934, 45, cantava-se naquela época. Mas foi a época também que chegou Elvis Presley.
com rock and roll. E eu me encantava também com rock and roll. E os meus amigos dançavam rock and roll. E eu via com uma certa restrição por causa do anti-americanismo, de que eu era investido pela minha formação política. Mas com uma pontinha de inveja vendo as moças dançando rock and roll com os meus amigos, eu fora daquela festa. Eu fora daquela festa. E achava o Elvis Presley realmente um inovador, tinha por ele uma admiração forte, entendeu? Mas era Orlando Silva, os grandes cantores da época, Vicente Celestino. E o garoto cantava música de Vicente Celestino. Tu pode se imaginar um garoto cantando música de Vicente Celestino? Agora, devo dizer a vocês que a gente tinha, a música era bem mais suave, bem mais pacífica. E enquanto a gente eu fui com as minhas filhas a um espetáculo de São João, e entrou no palco, lá para meia-noite, ou perto de uma hora, um grupo de forrozeiros. Eu não me lembro bem qual era o nome dele, não sei o que do forró. Sabe qual foi a primeira música que eles cantaram? Essa era uma batida até bonita. Diz que me ama, porra! Eu disse para minhas filhas, eu vou embora. Eu sou da Belle Époque, eu sou do Bon Vieux Tamp. As músicas da minha época eram diferentes. Aí até brinquei com ela. E quais eram? O papai disse: se um dia não mais me quiseres, nunca me digas. Só quero ouvir de teus lábios palavras amigas. Eu cantava isso com os 18 anos. Aos 18 anos, 20 anos, eu gostava muito de carnaval. Eu brincava carnaval cantando as músicas de Capiba. E mais, vou conversar a vocês, tomando porre de lança-perfume, fumei muito. Certa vez eu tomei um porre de lança-perfume tão forte, na frente do policial. A escada, eu perdi o controle, botei os braços dentro da escada, fiquei pendurado na escada e a lança no chão. O guarda veio, me arrumou, me abriu e me entregou a lança. E eu prossegui na luta, entendeste? Hoje fico algum resquício? Não, eu tenho 74 anos, não tenho saúde plena, não tomo nenhum remédio, as minhas taxas estão normais, mas houve um risco. Eu senti aquele dia, eu perdi o sentido mais uma vez, aí eu tive receio, eu tive um autocontrole, talvez a educação de meu pai, ele tomou conhecimento e ele não era homem de violência assim contra mim. Minha mãe não, minha mãe batia na gente, e eu nunca gostei de ter apanhado. E nunca bati num filho meu, nunca bati no filho. Nós voltando às músicas da época. Então o que me fazia pular no carnaval, eu vou aqui cantar uma que eu acho que é muito ilustrativa, vocês verem como é que um jovem de 18, 20 anos, os melhores dias de minha vida, eu passei contigo, querida, mas o tempo que tudo destrói, imagina isso. Um jovem de 18 anos se encantar com essas coisas, ou então cantar Rosa Amarela, entendesse? Por mais, ou então, vamos para casa de Nó, que era a coisa mais forte que tinha, que lá é bom e tem tudo que se quer. Imagina que as músicas não passavam violência, não tinham um apelo midiático, de disputa por público, entendeste? Que a música moderna, e que a arte televisiva, a arte midiática moderna tem, e que recorre à violência, apela para a violência, e dizendo que a juventude, que o povo quer, não. Há um economista que disse, não sei se foi Davi Ricardo, toda oferta cria sua própria demanda. Se tu passas uma música que estimula a violência, tu crias uma demanda para aquela música de violência. E aquilo entra num ciclo vicioso, digamos assim, da miséria. Em vez de ser um ciclo virtuoso, digamos assim, de crescimento, de alegria, de crescimento, miséria, há outras formas de alegria. Eu sei que a juventude, eu gostava muito de esporte, o esporte é uma coisa fantástica. Eu fui seleção pernambucana de futebol de salão, mas não tinha a estrutura de hoje. Não tinha a estrutura de hoje, obviamente. Eu fui convocado, não saí daqui, treinei, etc. Sempre gostei de esporte. Então, era uma forma e gostava extremamente de dançar. Devo dizer a vocês que aos 21 anos ganhei um concurso de tango. Com uma moça muito bonita, não sei onde ela anda. Entendeste? Ganhei um concurso. É evidente que um concurso de tango feito num baile de Arrabal do Sul, porque nós fazíamos as festas, normalmente, festas de aniversário na casa de fulano, ciclano, inventaram lá um concurso de tango. E eu gostava de dançar, e ela também. Aí não foi a minha mulher não, é outra. Eu e ela dançamos, e dançamos muito, eu costumo dançar com ela.
Mas não danço o forrozinho aquele de Caruaru, Emileixo. Aquilo não tem coreografia, aquilo não tem graça. A música de Luiz Gonzaga, a música de São João, que dançávamos na época, tinha muito mais criatividade, mais espaço, muito mais movimento, entendesse? E tinha também muito mais charme, apio, entendesse? E até, alguém dizia, pitada sexy entre jovens dosadas, né, certo? Digamos, cavalheiresca, que não tem hoje. Tinha seu encanto especial. Vocês estão vendo que eu estou louvando muito o... Em latim se diz laudate tempora acti, louvação dos tempos passados, né? É uma tendência que as pessoas têm, talvez eu esteja exagerando, porque o mundo moderno é maravilhoso também. Está isso aqui, olha. Que não havia na época, né? Isso é um milagre fantástico, o chamado aparelho celular, né? Eu posso estar lá, digamos assim, num barco lá em alto mar, próximo do mar, ou estar dentro de uma floresta e me comunicar com a pessoa na Europa, na China, não é certo? E entrar na internet por aqui, em qualquer lugar. Isso é simplesmente um milagre da capacidade humana e da criatividade humana, sem dúvida. Nosso mundo era um mundo limitado, entendeu? Mas tinha esse psicologismo e essa poesia, esse romance. Talvez compensasse essas coisas. Pode ser, pode ser. O senhor se casou com quantos anos, seu Adalberto? Eu me casei com 26 anos. E como foi essa fase? Olha, foi uma fase... Eu me casei num dia muito difícil. Vou te dizer. Primeiro, lhe disse que tivemos de remarcar o casamento religioso. Minha mulher queria casar religioso. E eu não tinha por que não. Eu já disse a vocês que, como vou usar a expressão agnóstica, nunca fui militante contra religiões, entendeu? E eu casei no dia 5 de abril. E casei com risco de ser preso. Mas estava tudo marcado. A cerimônia foi reduzida, poucos amigos foram ao meu casamento. Fui passar minha lua de mel em Ponta de Pedras, escondido. Devo dizer que em 64. Em 64. O que circulava lá era que estavam enterrando camponeses até o pescoço, e que estavam sendo esses camponeses torturados para confessarem, digamos assim, atividades subversivas. E depois chegou a notícia de que tinha um casal lá e que a polícia ia lá saber que casal era aquele que estava escondido naquela casa. Eu preferi restringir o espaço de lua de mel e por segurança voltar para o Recife. Agora, esse foi um momento, era um momento de 1964, que foi um momento realmente de terror, sobre o qual eu posso falar mais adiante, detalhando algumas coisas, porque isso nos leva a também uma lição de vida, é a defesa da democracia. A democracia é como a saúde. Você, quando tem saúde plena, você nem imagina o que é uma dor de dente, ou uma dor de rins, mas quando tu és atacado por uma dor de dente forte, você vê como a dor de ouvido te desestabiliza completamente, um cálculo renal. Então não podemos perder jamais, digamos assim, essa conquista da civilização, que é o processo democrático, digamos assim, de luta e de vida. Acho que agora o processo democrático com educação, quer dizer, e uma democracia efetiva, uma democracia social. E quando o senhor teve seus filhos, que ano foi isso? Como foi esse relacionamento com seus filhos? O senhor já estava na Sudene nessa época? Meu primeiro filho, minha mulher grávida, e eu fui preso. Eu ainda estava na Sudene, foi no dia 3 de agosto. Quando o senhor ingressou na Sudene? Eu ingressei na Sudene com Celso Furtado, por concurso público na época. Eu devo dizer a você que renunciei à carreira de Ministério Público, uma carreira jurídica, na judicatura, eu seria juiz de direito ou magistrado, porque na Sudene, na época, a Sudene tinha um apelo muito mais forte do que qualquer uma outra, sobretudo para a juventude que militava na esquerda, porque a gente achava que a grande justiça era a justiça econômica, era a chamada justiça distributiva, como Santo Tomás de Aquino assim classificava, era dar a cada um o que é seu e assegurar emprego a cada um, assegurar a vida digna a cada um. A dignidade humana é que é o imperativo primeiro de toda construção, digamos assim, do ponto de vista de justiça, de qualquer imperativo de justiça.
Então o que é que aconteceu? Vi aquela oportunidade de nós, Celso trouxe para aqui para o Nordeste um projeto de Sudene, que era um projeto realmente revolucionário. O projeto de Celso não era uma Sudene só para o Nordeste, não. Era uma Sudene que mudaria o Brasil. Daí que ele foi tão perseguido, teve os direitos políticos caçados, ameaçado de preso, foi exilado para o exterior. E eu então fui demitido da Sudene juntamente com ele em 31 de dezembro de 1964. Então, por incompatibilidade ideológica para exercício de serviço público. Mas retornando à sua pergunta, meu primeiro filho, ainda estava, não, já estava na Sudene, que eu deixei o banco, quando eu me formei em Direito, eu já tinha deixado o banco e estava trabalhando com um colega, Juraci Magalhães Florencio, que também foi perseguido político, hoje falecido, ilustre advogado na época, com quem eu trabalho já como estagiário, no último ano de Direito. Mas resolvi fazer então um concurso público e deixar a carreira de Direito e entrar na Sudene. Eu entrei como técnico em planejamento e participei de muitas atividades interessantes. Em que ano? 62, eu entrei, eu fiz eu fui selecionado por concurso público, 200 e tantos candidatos, começaram um curso de seleção e aperfeiçoamento 90, ficaram 26, eu fui o segundo colocado, só ficaram 26 de 200 e tantos. Era o processo de seleção na época. Editais pelos jornais, inscrições feitas até conforme, digamos assim, os procedimentos jurídicos na época em vigor, legalmente em vigor. Muito bem. Então eu devo dizer que nesse dia, a 64, aqueles que tinham ligações políticas ficaram intimidados porque constituiu-se na Sudene uma comissão de inquérito que constantemente chamava fulano ou cicrano para fazer depoimentos. Frequentemente aqueles que iam depor saíam presos já digamos assim, do interrogatório, da sala do interrogatório, que era conduzido por militares. O general, então, Salvador Batista do Rego, foi digamos assim, o juiz inquisidor, o superintendente inquisidor para fazer esse trabalho de perseguição política na Sudene. Então, retomo, eu fui preso dentro da repartição por alcahuetes da Delegacia de Ordem Política e Social, às 9 horas da manhã, que entraram abruptamente dentro da repartição. Quem é o senhor Adalberto Arruda? Sou eu, disse. Eles disseram. O general manda contar, o senhor está preso. Todo mundo espanta-se. A mesa desarrumada. Tive de me levantar e olhei para eles e disse que era apenas comunicar a diretora. E comuniquei a diretora e fui recolhido à Delegacia de Ordem Política e Social. Devo dizer a vocês que ser preso é uma violência muito forte. Mesmo no Estado de Direito, o homem perde a liberdade. E ao perder a liberdade é uma violência forte. Daí já é uma punição forte, mera prisão. Mas ser preso num Estado autoritário, onde nem se sabe quem é a autoridade coatora, onde não funciona habeas corpus, onde você não sabe se vai ser torturado, você não sabe para onde vai, é terror típico. Então eu fui conduzido para onde também ninguém sabia da repartição. Fui conduzido para eles queriam me colocar no BUC comum, apenas de cueca, junto com os presos comuns. Mas como eu tinha curso de Direito, estabeleceram lá uma reunião, então o senhor fica numa sala em separado. E lá permaneci por cerca de 8 dias, vez ou outra à noite, um ou outro colega era retirado, assim, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, para interrogatórios que eram feitos, ninguém sabe onde, e dos quais muitos deles nós não tínhamos notícia. Esse era o regime de terror que figurava na época para quem estava preso. Não havia advogado que retirasse, ninguém identificava a autoridade coatora, nem coisa alguma, porque havia poderes especiais daquelas comissões para agirem dessa forma. Mas minha mulher estava grávida do meu primeiro filho, certo? O Adalberto Júnior, evidente que nasceu um pouco depois, ela passou momentos difíceis, mas eu permaneci depois de liberado. Tem todo o processo, eu trouxe até a documentação disso, vocês podem ver. Depois de liberado, eu fiquei respondendo, evidentemente, ainda a processo, mais de um processo, porque eu respondi ao processo, por exemplo, porque eu defendi a legalização do Partido Comunista, respondi ao processo porque eu pertencia a uma sociedade de estudo sobre a União Soviética, curiosidade de conhecer o que se passava no outro mundo, União Soviética e China. Eu respondi a um processo também na Universidade Católica, porque questionei, eu fiz o curso de Economia também na Universidade Católica, e lá também fui processado, porque questionei o professor de Doutrina Social da Igreja, exatamente sobre essa concepção de inferno. Quando o professor disse, eu perguntava a ele, que o inferno era onde as almas seriam queimadas, e eu perguntava, professor, como pode a alma humana
digamos, se é imaterial, ser queimada. Se o fogo é a combustão do carbono, e se a alma é imaterial, como é que ela pode sofrer as dores da combustão do carbono? E o senhor não acha também que o castigo eterno, ficar queimado eternamente, é um castigo severo demais, que é uma proporcionalidade entre o castigo e o crime, ou o castigo e o pecado? Isso não é um Deus rigoroso demais para condenar uma pessoa ao fogo eterno por um crime cometido dentro da dimensão humana, na condição humana e na fraqueza humana? Pô, isso levou à comissão de inquérito dentro da Universidade Católica, que respondeu um processo. Vocês imaginam isso? Um ambiente universitário. Eu quero dizer a vocês que a Sudene também foi perseguida porque introduziu na universidade a cadeira de planejamento econômico. E na época a cadeira se chamava fomento econômico, porque era assim que em Portugal, salazarista, se chamava aquela cadeira. Fomento, planejamento era coisa para a União Soviética, era coisa para as economias socialistas. De sorte que Celso Furtado veio modernizando a universidade, trazendo essas contribuições para a universidade também. Devo dizer que ele, Celso, ele admitia que técnicos da Sudene exercessem função de nível superior, porém com autorização dele, para poder haver um controle, porque ele queria pessoal lá tempo integral com dedicação exclusiva. Era também um compromisso para quem entrava na Sudene naquela época. Mas digo a vocês que tive 4 filhos, o primeiro nasceu nessa conjuntura, deixei a Sudene, conforme disse, em 31 de dezembro de 64, né, certo? Por essa circunstância, o processo... Sobre que acusação? De incompatibilidade ideológica para exercício de serviço público, rescindido o contrato sem nenhuma indenização. 6 meses depois eles nos pagaram a indenização, que era o que? O 13º que não tinham pago, e as férias vencidas que não tinha que receber, obviamente. Já havia a consolidação da crise do trabalho. Entendeu? Mas quando o senhor foi detido, qual foi a acusação? A acusação só tomei conhecimento lá, só no 3º, ou 4º ou 5º dia, quando eu fui ouvido. A acusação era, vejamos bem, entre outras, da Sudene, que foi especificamente na Sudene, era de ter participado de atividades comunizantes dentro da Sudene. Qual seria a primeira acusação? A Sudene tinha um programa, estabeleceu um programa no seu Departamento de Assistência Técnica aos Estados e Municípios, DATM. Funcionava no então DRH, conduzido por Nailton Santos, irmão do grande geólogo Milton Santos. Nailton era um intelectual de nível aproximado de Milton Santos. Nailton criou esse departamento e estabeleceu um programa conjuntamente com então IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, dirigido por um pernambucano, o famoso professor Diogo Lordello de Mello, e montaram um programa de treinamento de funcionários municipais para todo o Nordeste. Isso era mais uma atividade complementar da Sudene, porque a Sudene acreditava muito no serviço público. A Sudene criou várias empresas públicas. Quem acreditava que a empresa pública funcionava, havendo ética, havendo dedicação, havendo compromisso, acreditava nesse compromisso, acreditava numa mudança de cabeça, numa mudança de padrão comportamental, investiu nisso, arriscou nisso. Mas voltemos ao programa e por que eu fui responder aí. Então, nesses cursos, foram em vários estados, na Bahia, Alagoinhas, por exemplo, houve esse curso em Sergipe, houve esse curso em Alagoas, houve esse curso aqui em Pernambuco, na Paraíba, lá para a cidade do interior, mais de uma cidade. E eu fui indicado para dar a cadeira de Introdução ao Desenvolvimento Econômico. Chamava Desenvolvimento Econômico, a teoria de desenvolvimento econômico. O que é desenvolvimento econômico? A gente já fazia a diferenciação entre desenvolvimento e crescimento, achava que o desenvolvimento implicava, dentro da visão celsiana e da CEPAL, mudança de estrutura, mudança de distribuição de renda, mudança de perfil, mudança comportamental, mudança na pirâmide demográfica, o que é PIB, o que é PIB per capita, o que é pirâmide demográfica, que é, digamos assim, taxa de crescimento da população, o que é poupança, o que é investimento, o que é fator produtivo, o que é empresa pública, que não é, tinha lá todo um processo, e essas coisas, o que é modo de produção, socialismo, capitalismo. E então eu fui encarregado, era o técnico da Sudene, eu fui escolhido, se perdoem, mas eu fui o segundo colocado, fui indicado no curso de seleção, e me indicaram para fazer esse curso. Eu tinha uma certa vocação para magistério, que gostava, e fui já quando eu estava do ginásio pernambucano, criou-se aqui uma regressãozinha, criou-se um curso de preparação para admissão ao colégio, ao ginásio, porque tinha admissão ao ginásio. Você entrava
Era uma espécie de vestibularzinho para você entrar no ginásio pernambucano. E eu fui aluno e eu fui professor de português desse cursinho, juntamente com o Israel Mezel, que foi então professor de matemática, como me lembro bem, e outros que exerceram geografia, eu era professor na cadeira de português, era supervisionado pelo meu professor Eládio Ramos, e eu era quem ajudava a preparar toda a coisa de curso primário, né, evidente. Mas eu então respondi severamente, tive que me explicar perante os militares que esse curso não era curso para vender a pátria, nem era como de fato, não era comunizante, era um curso para motivar as pessoas com compromisso com o serviço público, aquilo que eu disse, acreditar na empresa pública e a teoria do desenvolvimento, motivar as pessoas para a teoria do desenvolvimento, a mudança de vida que a teoria do desenvolvimento exige. E aí eu respondi por isso também, uma das razões por que eu respondi a essas comissões de inquérito. Foi uma defesa interessante que eu fiz nessa ocasião. E eu devo testemunhar que um militar da Marinha foi um homem que fez um pronunciamento em minha defesa, que eu nunca esqueci, que fazia parte desse grupo. Não, ele tem razão, fale mais, ele tratou assim, Adalberto, sobre esse curso. E fez uma louvação ao curso. Ele fez uma louvação, como vocês veem, havia... O militar da Marinha. O militar da Marinha, lúcido, e fez deu esse testemunho. Quantos dias o senhor ficou detido? Eu fiquei 8 dias detido. 8 dias detido. Teve agressão física, o senhor foi? Não, agressões maltrato, cara feia, agressão psicológica, né? Eu não sofri agressão física não, mas devo dizer um episódio que eu nunca esqueço. A 1h da manhã, quem é o senhor Adalberto de tal? Todos nós tínhamos medo de sair de lá meia-noite, 1h da manhã, porque sabia-se que era para tortura, a cadeira do dragão, queimaduras, etc. A pessoa sabia onde, o boicote levava, onde eles achavam que você estava sabendo, não sei bem o que se imaginava. Mas tinha um outro Adalberto lá que era um ferroviário, tive muita pena dele, não sei esse rapaz para onde foi. Era o outro Adalberto e levaram o outro Adalberto, entendeste? Era como eu disse a você, não voltou. Ele não voltou. Não sei, procurei saber, mas não tive mais notícia dele, mas nunca esqueci esse momento, né? Era uma convivência que nós vimos ali dentro, também interessante, esses 8 dias, dentro de 2 salas, aproximadamente umas 20 pessoas, pessoas estranhas de outros estados, e a gente não sabia se eram agentes infiltrados, né, ali dentro, algum ou outro. Contei algum caso lá, assim, existia um certo desconforto. Vou te contar um caso interessante. A certa hora chega um cidadão, um homem de idade, era o mais, digamos assim, era o decano, digamos assim, dos presos naquela sala. Era um senhor muito simpático, careca, bastante alto, levemente obeso, chegou com uma face muito tranquila. E quem o trazia era uma figura, eu já disse a vocês, comecei minha vida no Bank of London. Devo dizer que a vida no Bank of London, naquela época, aquela região do Recife, era uma região que tinha prostituição. Eu nunca fui de prostituição, mesmo quando jovem. Mas às vezes eu saía do banco e tomava uma cerveja com um colega que gostava de prostituição. E me lembro que tinha uma figura notável no bairro do Recife, que batia os prostíbulos, ali era uma espécie de proxeneta daquelas mulheres ali, que já era notável. Pois bem, esse elemento, essa figura desprezível que eu assim, o via lá no bairro do Recife, e eu evitava, entendeu? Era essa pessoa que trazia esse cidadão como preso. Esse era o agente da Revolução. Era assim que essas coisas foram feitas. Muitos foi um susto, ele me viu, me encarou, eu encarei, não o cumprimentei, ele me cumprimentou, porque também nunca tive muita aproximação com ele, entendeste? Mas essa figura desprezível, agente de prostituição lá do bairro do Recife Antigo, era um elemento do sistema, entendeu? Que estava aprendendo com a gente. E esse cidadão era um portuário, tinha vindo do Sul, era do partido, e eu estava preso com um companheiro que foi do partido, que tinha rompido com o partido, para entrar numa atividade, digamos, ultra-revolucionária, de cuspir bala, de luta armada. E esse companheiro que estava comigo estava desestabilizado emocionalmente. E chegou para mim e disse: "Está vendo, Adalberto, eu aqui, porque logo eu que rompi?" Rompeu com o partido.
rompeu para ir para onde? Para uma outra facção de luta armada, que não era a proposta daquela corrente do partido a que eu me filiava. Esse cidadão compreendeu tudo, porque percebeu. Chegou perto de mim, bateu. Estou muito cuidado com esse seu companheiro. Estou achando que ele está desestabilizado emocionalmente. Eu vi o seu diálogo com ele. Eu acho que eu já entendi um bocado de coisas. Interessante. Esse cidadão, não recordo mais o nome dele. Depois ele também foi levado à noite para um outro depoimento, não sei, talvez no futuro. Mas são, digamos, episódios da nossa convivência dentro do partido. Também as cartas que eu conseguia passar para minha mulher. Conseguia escrever as cartas e às vezes alguém levava comida e eu conseguia passar umas cartas para ela. Eram coisas fortes emocionalmente, né? Não há dúvida. E eram momentos difíceis. Devo dizer que eu morava na Piedade, meu cunhado, irmão dela, também foi preso. Não, ele não foi preso. Ele morava no edifício Holiday. Tem aqueles kitnets, né? Com um rapaz que trabalhou comigo, já era profissional, estava no meu escritório. Eu já quero dizer isso, que isso houve já em 68, por aí. Foi bem, em 68. O Médici, do governo de Médici. E Paulo foi preso. Paulo era funcionário meu. E Carlos, era irmão dela, apanhou, levou dentro da unidade. Mas não foi preso. Não foi preso. Mas aí, colegas da época disseram para mim que Paulo era meu funcionário. E o Carlos, cunhado de minha mulher, eles encontraram dentro do apartamento que folheto, estudantes distribuía negócio de propaganda política, reunião tal data. Isso era o material subversivo que eles encontraram. Fizeram um escarcéu disso, não sei se encontraram alguma publicação teórica, talvez o livro de Marx, de Lenin, alguma coisa devem ter encontrado. Porque o Paulo tinha essa literatura também, e o Carlinhos. Mas o Carlinhos não foi preso. O Carlinhos era funcionário de uma firma, não foi preso. Mas aí à noite eu dormia na minha casa, na Piedade, que um colega meu disse: rapaz, deixa eu ir, você não está bem. É melhor para sua segurança pessoal. Mas eu já tinha mulher e que eu vivi 2 anos em São Paulo. Isso foi depois que isso foi antes de ir para São Paulo. Eu tinha 2 filhos. E minha casa tem primeiro andar. Eu devo dizer a vocês que eu dormia armado. Porque o meu pavor era à noite um táxi bater no meu portão. Sabia que eu não era táxi, eram policiais disfarçados. Gente do sistema disfarçado, do DOI-CODE. Me convidar, eu ia até o portão. E no portão, simplesmente a arma, não retornava mais a casa. No dia seguinte, os jornais diziam que foi raptado pelos seus companheiros porque estava entregando uma versão qualquer dessa, uma versão macabra, traiçoeira, sinistra, entendeu? Acabrunhante, miserabilizante, entendeu? Típica das ditaduras. E esse é o nosso favor, nós somos torturados. E eu ficava lá indeciso o que é que eu faria. Ia para ser torturado ou morria brigando. Era uma vida de insegurança, entendeu? Que a gente viveu naquele momento e que não podemos repetir e não podemos desejar ninguém viva dessa forma. Temos que encontrar uma forma de convivência democrática, porque se criam monstruosidades e oportunismo de tudo. Né? O salafrário, a gente que faz um trabalho desse, que está sendo remunerado, não está bem preparado para isso, torna-se um perigo, torna-se uma brutalidade. Lembra daquele exemplo do homem, do trabalhador que quebrou a garça de cimento que eu coloquei lá no jardim da minha casa. Ele achava que era no meio rural, estava fazendo uma caçada, né? Mas aquele não, aquele era um homem simples, um homem bom, que o problema era cultural. Esse outro não, esse outro se perverte, torna-se um elemento perigoso. Isso é um episódio da vida familiar. Fui para São Paulo, viajando no avião da Panair. Eu e 3 filhos. Saímos daqui às 8 horas da manhã, cheguei às 6 horas da noite no avião. No almoço, o avião parava no aeroporto de Salvador e a gente descia do avião para comer no aeroporto. O avião fez Salvador, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador. Parou em Salvador para almoçar. E depois nós descemos, aí fizemos Ilhéus, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu com a mulher, eu saí daqui para tentar a vida em São Paulo, entendeu? Levando os trecos. Entendesse? Levando os trecos e chegamos em São Paulo, um frio terrível. Já tinha lá um apartamento alugado que eu tive lá na frente.
Aí fomos e arrumar as crianças, e arrumar tudo. Mas é por aí. Isso o senhor já tinha sido preso? Já tinha sido preso, tinha sido, já. E já foi a primeira e única vez que o senhor foi preso? Só fui preso uma vez. Fora os processos que eram vários. Exato, os processos vários. Ainda tinha os processos pendentes. De um desses já tinha sido excluído. Entendeu? Excluído por habeas corpus, da época, na Justiça Federal, o processo tinha sido trancado por habeas corpus. Eu multipliquei habeas corpus. O senhor lembra o nome de alguns militares, de um general? Olha, o Salvador Batista do Rego foi um militar que eu te disse que na Sudene ele liderou o processo de repressão, né? Dizia ele que estava cumprindo o seu processo de repressão, né? E difícil lembrar, né? Militares anônimos que apareciam disso, né? Como disse a você, teve um testemunho de um que numa dessas comissões de inquérito, de investigação, deu um testemunho de grandeza, de reconhecimento, um trabalho que ele percebeu que era um trabalho sério que estava desenvolvendo e que estava, como diria o poeta, a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste. Não é isso? Então, depois que o senhor avaliou que estava impraticável residir no Recife, em Piedade, foi para São Paulo? Foi, te digo, eu tentei a vida aqui, eu tentei com 2 sócios, um sócio meu foi preso, Ulrich Hoffmann. Esse rapaz era um judeu alto, cabelo, ele tinha uma particularidade, ele tinha um cabelo bem vermelho, e era alto, e bem alvo, sardento. A mulher dele era até mineira, ele era engenheiro, tinha sido engenheiro do ITA, era meu sócio. Então ele foi preso e o coronel Ibiapina, na época, disse que aconselhava ele a deixar o Recife porque as forças revolucionárias, democráticas, ele não podia garantir a segurança dele em virtude da indignação e da reação das forças revolucionárias em defesa da democracia. Isso é uma ameaça, evidente. E dava a ele 24 ou 48 horas para ele deixar o Recife. E o outro sócio, Natanias Fonzófilo, casado com a filha de Irã Pereira, que foi membro do Diretório Nacional do Partido Comunista, e foi um desaparecido político, casado com Sacha Lídice, filha de Irã. Era outro sócio meu, também foi preso, Sacha preso. Por isso fiquei eu, imagina, eu e o Rui Albuquerque, éramos 4 sócios. E nós resolvemos então diversificar, inclusive um contrato que eu tive com a empresa, Algodoeira Paulista. Tinha uma algodoeira lá em Moreno. Fomos procurados pelo diretor e disse que tomou conhecimento das nossas atividades e que tinha recebido instrução de São Paulo para romper o contrato. E pediu que nós rompêssemos o contrato. Aí nós vemos isso. Aí resolvemos diversificar algumas atividades em São Paulo. Aí resolvemos ir para São Paulo, fomos para São Paulo. Fiquei lá 2 anos, depois voltamos para Recife e continuamos a atividade na terrinha. Em que ano o senhor foi para São Paulo? Eu fui para São Paulo em 1969. Fiquei até 71 em São Paulo, 71. E como foi lá? Olha, a vida em São Paulo, para mim, foi uma vida enriquecedora, digo eu. Foi lá que eu estabeleci contato com o pessoal de Minas Gerais. Foi lá que eu fui contratado por uma figura que se tornou emblemática, digamos assim, na sociedade brasileira, que é o vice-presidente Zé Alencar Gomes da Silva. Eu o conheci através de um amigo comum, que era diretor do PDNG de Minas, hoje falecido, Roberto Teixeira Campos, amigo de Darcy Ribeiro, amigo de Paulo Mendes Campos, grandes cronistas de Darcy Ribeiro, vocês sabem, grande escritor, com quem eu certa vez estive em Montes Claros, comendo guisado de galinha com quiabo, na Ponta Mineira, noite adentro, tomando uísque, num papo inesquecível com Darcy Ribeiro lá no frio de Montes Claros. Foi bem, e fiquei esse tempo em São Paulo e exatamente como Alencar resolveu abrir negócio no Nordeste e me pediu para eu cuidar dos interesses dele aqui na região, um projeto de grande indústria têxtil em Montes Claros. E eu fui a pessoa que constituiu a sociedade dele lá e que elaborou o projeto. Contratei 2 técnicos em São Paulo, um japonês, por acaso, e um turco, Roberto, acho que é Kuri, e o japonês Yuji Atayama, recordo bem, essas pessoas que me contrataram. E vim para o Recife. E dele, inclusive, um projeto arquitetônico. Contratei como professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, Geraldo Santana, que me ajudou na elaboração desse projeto arquitetônico, da Companhia Tecido Norte de Minas. E aprovamos o projeto e foi
um motivo para a gente retornar, digamos assim, aqui ao Recife, termos de restabelecer as nossas atividades, porque a nossa sociedade ficou aberta. Eu retomei a sociedade, ingressei com o novo sócio, né? Tinha falecido o Rui no desastre de automóvel. Perdão, Rui não tinha falecido ainda não. Ingressou um outro sócio, Hélio Ribeiro, e nós continuamos a atividade aqui e resolvemos continuar a luta aqui no Recife, onde eu fiz também magistério. Abriu-se um concurso na Universidade Federal de Pernambuco e eu participei desse concurso e fui selecionado em segundo lugar, mas em primeiro lugar não assumiu. Eu assumi, fui professor como auxiliar de ensino, era cargo, aqui no Centro de Ciências Sociais, CSSS, na cadeira de Economia. Eu era já economista formado, Direito e Economia, e onde ensinei lá para vocês, depois pedi rescisão de contrato, porque eu tinha uma consultoria e precisava de viajar. Me disseram que eu fui um dos poucos professores, 2 ou 3 casos, pediu rescisão de contrato sendo concursado na Universidade Federal. Entendeu? Perdi essa oportunidade de avançar intelectualmente como professor, que é um espaço muito rico para a gente se desenvolver pessoalmente e existencialmente, mas acontece que eu tinha família grande e eu não tinha doutorado nem mestrado. E não tinha tempo para fazer doutorado e mestrado porque eu tinha já 3 filhos. E minha mulher não tinha renda própria, minha mulher é administradora do lar. Era, entendeu? E eu então tinha clientes, já estava envolvido também, é isso, a gente já estava envolvido. Passei a ter cliente no Maranhão, na Bahia, viajava constantemente, vi que não podia dar 90% ou 95% de assiduidade às aulas, como era meu interativo, a minha pessoal, aí pedi rescisão de contrato imediatamente. Deixei, aí continuei, entendeu? Aí continuei no Recife, eu acho que fiz aí um trabalho produtivo, constituí mais de 30 ou 40 sociedades anônimas. Sim, senhora. Algumas que prosperaram, tiveram mais êxito, entendeu? Talvez umas 30 sociedades anônimas. Eu fui advogado na área, não era advogado de foro, mas era advogado de junta comercial, fui estudioso da lei de direito econômico e fui consultor até de grandes empresas, fui consultor da Belgo Mineira, fui consultor da Brahma durante muito tempo, já disse do grupo Coteminas e saí por aí. Isso já aqui no Recife, né? O senhor tinha... Eu vou dizer uma coisa a vocês, se vocês me permitem, eu vou falar assim. Eu tenho uma pessoa que está me esperando na associação comercial para uma reunião agora, às 11h30. E é a segunda vez que eu marco. Essa pessoa vem de longe. E eu ficaria muito triste se não fosse cumprir esse compromisso. Não, perfeito. A gente pode ter um segundo momento, eu virei aqui com muito gosto, completar esse depoimento. A gente liga para o senhor, então. Viu?